Mas hoje pela manhã, o Ministério Público e a Polícia Civil chamou a imprensa para falar sobre esse assunto. Vem para cá, eu vou abrir a janela da informação. A primeira participação do repórter Bruno Cavalcante, aqui ao vivo. Ele acompanhou o desenrolar dessa operação e a coletiva agora pela manhã da Polícia Civil, inclusive com a delegada geral da Polícia Civil e também a delegada responsável pela investigação. Bruno, quais as informações preliminares que você vai trazer para a gente aqui, os telespectadores da TV Atalaia? Lembrando que a TV Atalaia acompanhou tudo cedinho com a Jéssica Cruz, acompanhou tudo nas primeiras horas da manhã, a operação do Ministério Público e da Polícia Civil. Oi, Ricardo. As primeiras informações que a gente tem é que tanto o prefeito como o secretário de Agricultura, eles foram encaminhados já para o presídio da Polícia Militar. Os outros 3 foram encaminhados para o presídio de Santa Maria. A gente só está aguardando a delegada acabar de terminar, a delegada Thaís Lemos terminar uma entrevista para a gente dar mais detalhes do que foi dito, né, nessa operação entre eles. Ricardo. Ok, daqui a pouquinho a gente vai trazer Bruno Cavalcante para entrevistar a delegada, trazer mais informações do que ocorreu agora pela manhã dessa coletiva. Lembrando que a TV Atalaia estava logo cedinho, nas primeiras horas da manhã, lá na cidade de Itabaiana, e Sara Medeiros estava aqui cedinho no DEOTAP, no Departamento de Combate a Crimes contra a Ordem Tributária, ou seja, as equipes todas da TV Atalaia estavam presentes acompanhando todo o desenrolar dessa operação para levar para você todos os lados, todas as versões. A gente tem informação que o prefeito foi encaminhado já para o Presmil, que é o presídio militar, o prefeito e o secretário da Agricultura. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes dessa informação. E os outros 3 que também foram detidos pela polícia foram encaminhados para um outro presídio. Daqui a pouco, outras informações. Não saia daí, a gente volta já já, porque é informação de primeira e com toda a transparência para você. Vamos voltar agora a falar da operação que ocorreu hoje de manhã lá em Itabaiana, tá certo? O prefeito foi preso, mais 4 pessoas. Vamos chamar Bruno Cavalcante, ele terá as informações para a gente aqui. Vamos abrir a janela da informação. Bruno, você está agora com a delegada, vai passar as informações com tranquilidade para os nossos telespectadores, o que ela falou aí na coletiva para a imprensa, os reais motivos dessa operação, quem fez a denúncia para que a polícia pudesse investigar esse caso. Com você, Bruno. Oi, Ricardo. Agora sim, a gente já está aqui com a delegada Thaís Lemos, que é a coordenadora da DEOTAP. Ela que realizou uma coletiva hoje pela manhã, onde informou como foi que aconteceu toda essa operação, a operação que foi nomeada de abate final. E a gente vai falar aqui agora com ela. Delegada, boa tarde. Como é que foi? Eles, os 5 suspeitos, estiveram aqui na DEOTAP, eles foram ouvidos. O que é que eles falaram para a polícia? No dia de hoje, após o cumprimento da prisão preventiva dos 5 investigados, 4 deles exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. Alguns deles já tinham sido ouvidos, 2 deles, e ratificaram as declarações anteriormente prestadas. Então, eles ficaram calados, não quiseram falar sobre o assunto? Não, se reservaram o direito ao silêncio, mas todas as provas constantes dos autos são conclusivas no sentido de que havia o excesso da cobrança do tributo e o desvio, respectivo desvio desse valor. Delegada, como é que funcionava esse esquema? O Matadouro de Itabaiana é um setor da Secretaria de Agricultura, então, como um setor público, de um órgão público, ele deve obedecer à legalidade. Então, o gestor municipal, para a utilização do espaço público e para o abate do animal, deveria cobrar apenas uma taxa, que hoje está em R$ 17,15. No entanto, o valor que os boiadeiros, que as pessoas que utilizavam aquele espaço pagavam era em torno de R$ 50. Os R$ 17,00 que são revertidos para o município estão comprovados, mas o restante, o excesso, foi desviado ou para fins particulares ou fins de terceiros. E quando se deu o início das investigações? As investigações se deram início há 4 meses, uma parceria com a Promotoria do Patrimônio Público de Itabaiana, que já vinha
verificando a questão da informalidade, da falta de legalidade praticada no matadouro de Itabaiana, assim como ocorre em outros também. E a partir, né, dessa operação de hoje, a gente já estava com outro procedimento em aberto, a gente vai deflagrar também outras operações em outros matadouros do estado de Sergipe. Então, existe suspeita de que existe essa mesma situação em outros matadouros aqui no estado? Sim, inclusive alguns já foram interditados pelo Ministério Público Estadual e a prática, né, de hoje, né, que deu a questão da prisão preventiva, foi em razão da reiterada atuação dos investigados, mesmo depois da intervenção policial, na primeira parte da operação, onde a gente fez a busca e apreensão no matadouro, mesmo após a intervenção do Ministério Público Estadual, eles continuaram cobrando a taxa de R$50 e apenas com a comprovação dos 17,15. Não obstante a alegação, né, da Procuradoria do município de que o valor em excesso era revertido para o próprio espaço, para a manutenção do espaço, nada disso está contabilizado e, como eu falei inicialmente, como se trata de um setor público, ele deve se pautar, né, pela legalidade e organização, né, da gestão municipal. Delegada, aproveitando que a senhora ainda está aqui, até para explicar para o pessoal que está nos acompanhando, como é que funciona essa prisão preventiva? O que é que vai acontecer a partir de agora? A prisão preventiva foi decretada, eu tenho um prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial, remeterei ao Tribunal de Justiça nesse prazo e o desembargador relator pode avaliar se os fundamentos da prisão permanecem ou não. Então, esses suspeitos eles podem ainda ser soltos? Podem ou continuarem presos. Existiria outras pessoas envolvidas nessa ação lá em Itabaiana? A princípio, né, em razão da continuidade delitiva, em razão de algumas práticas que, na tentativa de tumultuar as investigações, de dificultar, né, a questão das provas, nós representamos a prisão. No caso, a empresa que era responsável pela coleta dos resíduos, eles alegaram que não estava fazendo mais a coleta e nós verificamos que caminhões da empresa estavam fazendo a coleta. Esse valor pelos resíduos não tem comprovação no município de entrada desse valor. O resíduo do animal é economicamente, né, proveitoso, o município teria que receber por isso e não há comprovação. Então, diante de algumas práticas, como a constituição de um laranja com imóveis em nome dele, a questão da contratação dessa empresa permanecer irregular, é que essa medida de hoje cautelar se fez necessária. Delegada, muito obrigado por suas informações, um ótimo trabalho para a senhora. E é isso, né, Ricardo? Agora sim, a gente conseguiu conversar com a delegada e tivemos aqui as informações do que foi dito hoje pela manhã na coletiva. Volto com você no estúdio, Ricardo. Ok, Bruno, aproveitando a delegada aí, os 4 presos, eles foram encaminhados. A gente tem informação que o prefeito e o secretário da Agricultura do município foram encaminhados para o Presmil, é isso mesmo que ela confirma, e os outros para um presídio aqui do estado. O porquê desses encaminhamentos? E outra pergunta que eu gostaria de saber dela é o seguinte, como ela começou, como surgiu essa denúncia? Foram os marchantes? Foi um frigorífico particular que tem numa cidade vizinha? Como surgiu essa denúncia para a Polícia Civil? Os 5 presos, 2, o prefeito e o secretário municipal, estão no Presmil, obedecendo determinação do Código de Processo Penal, que eles têm direito à prisão especial. Em relação aos outros presos, como não tem nível superior e não tem essa prerrogativa, estão no presídio comum. Em relação à denúncia, ela chegou de forma anônima ao Ministério Público do município, como também aqui, em parceria, o Ministério Público nos encaminhou documentações comprobatórias no sentido de que o tributo, né, o valor cobrado não era o que era previsto no Código Tributário Nacional. Havia um valor excessivo sendo praticado no matadouro sem previsão legal. Gestor nenhum pode cobrar sem lei que o disponha nesse sentido.
Mais uma vez, a importância do Disque Denúncia, né, delegado? Com certeza, não só da denúncia, como também da parceria realizada com o trabalho dos outros órgãos de controle. Então, aqui eu agradeço, né, bastante ao Ministério Público do Estado de Sergipe, em nome da Promotoria do Patrimônio Público de Itabaiana, aos promotores do GAECO, que agiram hoje aqui na operação. Muito obrigado, delegada. Ricardo? Só mais uma perguntinha rápida, Bruno, para a delegada, para a gente encerrar a participação dela. Ela falou aí que 4 preferiram ficar calados e um falou. O que esse um falou e quem foi? E a outra pergunta é se ela também falou de um laranja. Qual era o papel desse laranja e ele era laranja de quê? Da prefeitura, do prefeito, de algum secretário? Sim, os três pessoas, né, permaneceram calados, 2 ratificaram as declarações anteriormente prestadas. Deram algumas informações complementares, por exemplo, o gerente da empresa, que é o responsável pela coleta dos resíduos, confirmou que os caminhões que nós fotografamos há pouco tempo, fazendo a coleta em Itabaiana, são caminhões de propriedade da empresa, que não foi contratada legalmente para tanto. Em relação à segunda pergunta... A questão dos laranjas que a senhora falou. Em relação à questão do laranja, nós instauramos um procedimento aqui por lavagem de dinheiro, porque um servidor comissionado da prefeitura, que tem bastante proximidade com o gestor municipal, tinha mais de 12 lotes em um loteamento, né, grande em Itabaiana, no mais de R$100 mil. Quando essa pessoa foi ouvida aqui na delegacia, ele alegou que desconhecia ser proprietário desse imóvel. O dono da imobiliária disse que tinha vendido a ele, então começou uma série de informações, né, controversas. Essa pessoa não tem um patrimônio que corresponda, né, não tem uma renda que corresponda ao patrimônio adquirido. E no bojo das investigações, após ele ser ouvido aqui na delegacia, houve a tentativa também de transferência do patrimônio para um terceiro. Em relação ao matadouro, ele vai continuar funcionando ou continua interditado? Essas questões administrativas serão tratadas pelo Ministério Público Estadual, que irá adotar as providências pertinentes para o caso. Ricardo? Muito obrigado, Bruno Cavalcante. Muito obrigado à delegada responsável pela operação, pelas informações prestadas. Nosso papel agora é procurar a defesa dos suspeitos presos para saber o que eles têm a dizer também. Será nosso próximo passo. Obrigado, Bruno. Obrigado, delegada.